Glória a Deus. Vamos aplaudir Ele bem forte. Oh, glória. Boa tarde, igreja. Que a bênção de Deus seja com você, tá bom? Senta um minutinho. Que bênção estarmos aqui na presença de Deus nessa hora. E como tem sido maravilhoso, irmãos, as oportunidades que Deus tem nos dado de estar na casa dele aprendendo. Nos últimos dias a gente vem aprendendo sobre muita coisa, nas últimas reuniões. Isso tem feito com que as nossas experiências com Deus, elas sejam aperfeiçoadas. Não sei se os irmãos aqui todos ou alguns puderam vir na vigília, mas eu acredito que ali foi um ponto de partida para uma grande obra. Glória a Deus por isso. Eu tenho a plena convicção disso. Aqueles momentos que nós tivemos ali de intercessão, de aprendizagem com a palavra, de movimento espiritual, onde nós oramos, e nos momentos em que Deus teve a oportunidade de tratar conosco sobre algumas coisas, fez com que o nosso entendimento se abrisse. E hoje nós vamos falar aqui sobre como está o nosso relacionamento com Deus. Porque o fato é o seguinte: nós que assumimos um compromisso com Deus e com a palavra, nós não assumimos um compromisso em vir à igreja, em estar na igreja, simplesmente. O nosso compromisso é com Ele. O nosso relacionamento com Ele, ele deve ser um relacionamento aberto, onde Deus vai tratar conosco da palavra e nós iremos tratar com Ele acerca da nossa vida nas nossas orações. E geralmente, quando o nosso relacionamento com alguém não está bom, a gente pouco conversa, é ou não é? Se você está bem com uma pessoa, você tem um bom relacionamento com ela, automaticamente você conversa várias vezes ao dia, várias vezes à semana. Você tem um contato direto. Aquele contato não se perde. Diga amém por isso. Aquele contato não se perde. Agora, a partir do momento que o relacionamento ele não está legal, fala-se poucas vezes, quando dá, e quando fala é aquela conversa. E aí, tá tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um relacionamento muito falho, muito vago. Um relacionamento muito de amizade. Não tem um relacionamento profundo, intimidade. E eu acredito que Deus espera de mim, de você, intimidade. A carta de Tiago, capítulo 4, eu tive a oportunidade de ministrar na vigília, eu falei sobre isso. Tiago, capítulo 4, logo no versículo 5, ele falou: vocês não cuidam, né? Está na tela aí. Ou cuidai vocês, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem o quê? Tem ciúme. Eu fico olhando, o ser humano tem ciúme um dos outros. Tem ou não tem? Tem ciúme. Desde criancinha, as criancinhas já têm. As criancinhas têm ciúme. Tem ciúme quando o pai toca numa criança que não toca nele, né? Você tem 2 filhos? Eu tenho 2. Tem dia que eu chego em casa e tenho que abraçar os 2 juntos. Porque se eu abraçar um e não abraçar o outro, fica aquele ciúme, aquele chorinho. Ou seja, eles têm ciúme. O ser humano desde sempre, desde quando nasceu, ele já nasce com esse sentimento de querer se relacionar bem, de querer ter bons contatos. E a gente traz para a palavra, e quando se trata do nosso Deus, o nosso Criador, o relacionamento que muitas pessoas têm para com Ele é a mínima possível. É aquele relacionamento de manhã, quando acorda: Senhor, abençoa meu dia. E o final do dia, quando vai dormir: Deus abençoa minha dormida. Que amanhã seja um dia abençoado. É só isso. Ah, pastor, mas pelo menos tem isso. Eu acredito que isso seja um princípio para quem está iniciando, para quem ainda não tem muito conhecimento, isso seja um ponto de partida. Mas para quem já tem um relacionamento duradouro com Deus, isso não é mais o suficiente. Você entende isso? Isso não é mais o suficiente. Eu acredito que com o passar do tempo, o nosso relacionamento com Ele deve ser mais efetivo ainda. Ele deve ser um relacionamento mais aberto possível, onde absolutamente nada pode interferir, ou nada pode ser mais importante. Aí eu queria que você deixasse, nesse versículo aí que a gente leu, de Tiago, eu ia começar aí, mas vamos começar lá em Malaquias também. O pastor pregou sobre isso. Eu quero abrir com você em Malaquias capítulo 3. Eu vou falar com você a partir do versículo 13. Versículo 10 você já sabe o que tem lá, é ou não é? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Isso aí daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse assunto, tá? Mas antes, nós vamos entrar aqui nesse contexto, que é uma continuação. Diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo de número 13. Diga amém.
Você não vai dormir não, você fica bem atento aí. Pastor, o tempo está frio, está legal, aqui dentro está gostoso. Mais gostoso que esse frio é a presença de Deus. Olha só. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Diz assim: as vossas palavras foram agressivas para quem? Para mim. Quem que disse isso? O Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? E vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos o cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e fazem o quê? E escapam. Eu só li esses 3 primeiros versículos para a gente entrar aqui no contexto, para você entender o recado de hoje. No versículo 13, ele vai colocar lá na tela novamente. O versículo 13 diz: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Deus, ele estava naquele instante entristecido com o seu povo. Não só entristecido, vamos usar uma palavra mais forte. Ele estava indignado com a atitude que o seu povo teve para com ele. E ele disse: mas vós dizeis, vocês me dizem, o que temos falado contra ti? Eu já ouvi muito, as pessoas mais antigas até falam, que aquele que bate, ele faz o quê? Ele esquece, né? Mas quem apanha nunca esquece. O povo vinha falando uma série de coisas contra Deus, contra o seu Criador, que aquilo entristeceu o coração de Deus. E Deus olhou, o relacionamento deles para comigo não é um relacionamento bom. Eu particularmente estou insatisfeito dentro dessa relação. Eu acredito que um casal, quando um está insatisfeito, a coisa não flui como deveria fluir. As coisas não são legais, os dias vão passar, vão estar ali com aliança, aparentemente diante das pessoas, mas aquilo não tá legal. A pessoa que está sendo afligida dentro da relação, ela está sofrendo. E aqui no caso, quem estava sendo afligido e quem estava sofrendo com aquele tipo de coisa era Deus. Porque Deus olha o seu povo, falando que era inútil servir a Ele, aquilo entristecia o seu coração. É como uma pessoa que está se relacionando com a outra, está aqui, os irmãos são um casal. Imagina aí que a senhora não gosta, está indignada com ele porque ele está fazendo algumas coisas que não lhe agradam. Só está insatisfeita com ele. O que acontece? Quando você está insatisfeito, você não fica bem. Você tem aquela vontade de não corresponder em alguns casos. E Deus estava falando para eles: vocês me dizem que é inútil servir? E ainda acham que isso é pouco? Vocês dizem que é inútil demandar tempo ao meu lado e acham que isso é pouca coisa? Isso é muita coisa. Isso quer dizer muito sobre quem vocês estão sendo. E essa é a preocupação que a gente tem que ter hoje, irmãos. Quem nós temos sido no relacionamento com o Criador. Às vezes pessoas que mal demandam tempo para Ele. Há um tempo a gente já vem comentando sobre isso, né? Nosso tempo com Deus, às vezes, ele é o mínimo possível. Eu não falo de igreja em si, mas eu falo do dia a dia, dos momentos que a gente separa para orar, dos momentos que separa para ouvir uma palavra, para colocar uma playlist ali de louvores e ficar ouvindo os louvores se deliciando com Deus. Quem são as pessoas que têm esse tipo de relacionamento? Eu acredito que Deus está procurando. Acredito eu que Deus está o tempo todo observando e procurando. Ele diz que os olhos dele passeiam sobre a terra, buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, se ele falou isso, é porque ele tem sede, ele tem desejo que as suas criaturas, que hoje não somos só criaturas, hoje nós já somos filhos. Criatura é aquele que ainda não crê. Ele é só uma criatura, foi criado, mas ele ainda não é filho, ele não é legítimo, porque não assumiu uma aliança ainda. Mas nós que já assumimos uma aliança, é que esse relacionamento tem sido bom mesmo? Ou tem sido um relacionamento abusivo? Que eu só peço para ele, e na hora de dar eu não dou nada. Tem muita gente que sofre no casamento com esse tipo de problema, que conversa com a gente diariamente. Ô, pastor, estou sofrendo muito. A pessoa me suga, e na hora que eu peço alguma coisa, nada. A pessoa vai ficar doente, uma hora a pessoa cansa. Uma hora Deus cansa desse povo que estava servindo a Ele, mas pelas costas estavam falando: inútil é servir a Deus. E você sabe por que ele estava dizendo que era inútil? Veja o versículo de número 14. Olha só. E vós dizeis: inútil é servir a Deus que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos.
Ele disse, o que adiantou a gente demandar tempo com Deus? Tem muita gente que um dia já andou com Deus e hoje ela tem esse tipo de pensamento. Ela viu os anos passar e ela viu que muita coisa que ela queria que acontecesse com ela não aconteceu, mesmo ela estando na igreja, ela achando, entre aspas, que ela estava fazendo o correto, ela vem cobrar dizendo, eu passei tanto tempo servindo e não recebi nada em troca. Será que não recebeu nada em troca? Ou ela fez errado e por isso Deus não respondeu? Porque Deus responde o que está dentro da palavra. Amém, irmãos? É uma coisa que a gente tem que entender. Deus responde as coisas quando está baseado na sua palavra. Fora da palavra dele, ele não se responsabiliza por nada. E eles estavam olhando para o outro lado. Olha o lado que eles estavam olhando, 15. Diz assim, ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados quem? Os soberbos. Reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade fazem o quê? Se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e eles escapam. Vejam onde é que estava a visão deles. Eles começaram a perceber que com o tempo eles estavam servindo a Deus e muita coisa não acontecia na vida deles. E eles começaram a olhar para o outro lado e começaram a ver os ímpios, as pessoas pecadoras, fazendo uma série de atrocidades. E nada de mal acontecia com elas. Então eles começaram a tirar uma séria conclusão. Eles fazem tudo errado. E mesmo assim Deus os guarda, Deus os protege. Não acontece nada de ruim com eles. Então está sendo inútil o meu tempo aqui. Eu não estou me sacrificando, onde eu estou honrando. Eu não estou vendo muita coisa acontecer na minha vida. Esse é um dos problemas das pessoas, que elas não sabem honrar. Elas acham que por elas fazerem alguma coisa, né, o Senhor ele é obrigado a fazer algo por ela. Não é bem assim. Ele é Senhor e eu sou servo. Eu vou honrá-lo da melhor maneira possível. E automaticamente eu creio que ele vai fazer alguma coisa por mim. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus por isso. Ele não vai deixar de nos honrar também. Agora, existe um tempo certo para todas as coisas. E nós devemos honrar a Deus não só por causa da recompensa. Porque quem honra a Deus tem recompensa. Mas as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria, você deve manter um relacionamento com Deus ainda assim efetivo. Ainda assim um relacionamento de perto, próximo. Ainda que nada tenha acontecido. Lembra do profeta Abacuque? O que ele disse? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu louvarei o Senhor. Você percebe na vida dele que ainda que as coisas não estivessem fluindo do jeito que ele queria, mesmo assim ele dizia para ele mesmo, eu ainda assim manterei o meu bom relacionamento com Deus. Eu queria que as coisas estivessem de tal forma e tão diferente daquilo que eu queria que estivesse. Eu vou continuar servindo a Deus. Eu não só estou servindo a Ele porque as coisas estão fluindo. Ainda que não esteja fluindo do jeito que eu queria, mas eu quero servir. Eu estou vivendo essa vida aqui e depois eu tenho uma eternidade. Eu não estou pensando só agora. A própria palavra diz que se nós esperarmos só por esta vida, nós somos os mais miseráveis. Porque só está esperando por essas coisas do dia natural que nós vivemos aqui. A coisa mais natural é Deus nos abençoar, Deus nos prosperar. Você planta, você colhe, isso é natural. Mas ele está tratando de coisas espirituais. Ele queria um relacionamento com aquele povo. E eles estavam olhando para os homens, para os ímpios e dizendo, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Porque mesmo eles fazem tudo errado. Eles aproveitam da vida pregressa que vivem. E mesmo assim não tem punição. Então, o que me adianta servir? Grande erro de muita gente. Grande erro de muita gente. Preciso orar. Preciso orar por várias coisas na nossa vida. Nós temos várias áreas da nossa vida que elas precisam ser trabalhadas. E tem pessoas que têm a oportunidade de fazer isso. Infelizmente não fazem. Isso é uma demonstração de que infelizmente o relacionamento ainda não está assim, encaixado. O relacionamento com Deus ainda não está assim, entrelaçado. Tem uma aliança de palavras, ainda não tem uma aliança confirmada. Aí eles continuam falando, né? Ainda nessa parte. Aí ele diz, também os que cometem impiedade fazem o quê? Se edificam. Os ímpios são aqueles que conhecem a palavra e não praticam. Eles diziam, eu conheço muita gente que é ímpia, que conhece a palavra, mas ele não pratica nada daquilo. E mesmo assim eles estão se edificando, estão crescendo. Eles não precisam vir orar para prosperar, porque ele já prospera automaticamente. Aí se engana muita gente. Aí muita gente se engana.
Eu estou vendo muita gente errada aí, só vivendo melhor, e eu estou aqui passando tempo e não estou conseguindo nada. É inútil servir a Deus. Loucura isso. Tem gente que não fala isso com palavras, mas as atitudes demonstram. Amém, irmãos? Ninguém é louco de dizer inútil servir a Deus. Eles até chegaram a falar. Hoje, se a gente for trazer para a nossa vida, eu não vou falar, você não vai falar. Mas pode ser que em alguma atitude nossa, isso seja demonstrado. Em alguma atitude nossa, isso seja uma realidade. Só faltou ser exposto em palavras. Mas as atitudes já dizem tudo. Já dizem tudo. Aí vem uma palavra para nós, rapidinho, Gálatas, Novo Testamento. Deixa aqui marcado que a gente volta. Gálatas, capítulo 6. Olha só que interessante. Gálatas, capítulo 6. Versículo de número 7. Olha o que Deus vai falar. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Está com relacionamento com Deus aí meio abalado? Tem que olhar para essa palavra aqui. O que diz? Não erreis. Deus não se deixa o quê? Escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em outras palavras, o que aqueles homens estavam falando, o que eles estavam dizendo que era inútil servir a Deus, aquilo era o que eles iam colher. Eles estavam plantando, deixando de servir a Deus. Os ímpios, que mesmo assim estavam prosperando e não praticavam a palavra, né? Os soberbos lá que se achavam alguma coisa, mesmo sem servir a Deus, o dia deles ia chegar. Eles estavam escarnecendo de Deus, fazendo totalmente diferente do que Deus falou. Eles estavam plantando. Ia chegar o tempo da vida deles em que eles iriam colher. E está cheio de pessoas hoje plantando de forma negativa, e vai chegar o tempo da vida delas em que elas vão ter que colher. Vão ter que colher, não tem jeito. Tem muita gente que chega ao final da vida sofrendo muito. E a gente vai olhar um pouco o histórico, conversar para entender o caso, e a gente percebe, tudo isso é colheita. Colheita de um passado, onde muitas sementes foram plantadas, e agora só está vindo a colheita, lei natural de Deus. Está colhendo. Não pense o ser humano que porque algumas coisas estão dando certo na vida dele, simplesmente Deus está abençoando porque Deus ama ele. Ele precisa ter um bom relacionamento com Deus. O ímpio também prospera. Já ouviu a palavra que diz que o joio cresce junto com o trigo? Tem muito joio por aí crescendo junto com o trigo. E tem muito trigo que nem prospera tanto assim, né? Mas ninguém se engane com isso. O meu relacionamento com Deus tem que ser bom. Se eu não plantar essa semente hoje, eu não vou colher ali na frente. Não vou colher ali na frente. Primeira carta aos Coríntios, você está em Gálatas, voltando um pouquinho. O livro anterior aos Gálatas é aos Coríntios. A primeira carta, capítulo 15. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar aqui para essa igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Você está entendendo que o relacionamento com Deus tem que ser bom? Diga amém. Olha só. 1 aos Coríntios 15, 58. 15, 58. Olha só o que diz aqui a palavra. Vamos ler? Isso aqui é uma conclusão de algo que o apóstolo Paulo estava transcrevendo para aquela igreja de Corinto. Onde ele estava falando lá sobre a ressurreição, a obra que Jesus Cristo fez. E ele vai falar aqui de uma recompensa. Olha só. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Veja que Paulo está falando aqui com eles, que eles deveriam permanecer com um relacionamento com Deus bom. Porque ele começou falando ali sobre a ressurreição, falou sobre muitas coisas, e ele falou, nós que estamos em Cristo agora, que estamos como a igreja primitiva, crescendo espiritualmente, vivendo a vontade de Deus, temos que manter essa postura de trabalhar, de servir ao Senhor de uma forma intensiva, sabendo sempre que nós não podemos parar, não podemos olhar para trás, e tudo aquilo que nós estamos fazendo tem uma recompensa. Não é em vão o nosso trabalho, não é inútil o que estamos realizando. Paulo estava deixando muito claro para eles, vocês podem continuar trabalhando para Deus com toda a firmeza. Aquilo que você está plantando, você vai colher.
No dia da adversidade, Deus vai te esconder no seu pavilhão, vai te guardar. No dia que você está plantando a semente, abençoando a vida de alguém, na hora que você precisar, Deus vai colocar pessoas no teu caminho para te ajudar. Planta semente porque não é inútil o teu trabalho. Você tem recompensa a receber. Glória a Deus. E aqueles homens lá estavam falando o quê? É inútil servir a Deus. É inútil o tempo que a gente tem passado fazendo determinadas coisas. Não é. Todo trabalho para o Senhor tem uma recompensa. Seja o mínimo possível. A palavra chega a dizer que aquele que der um copo de água a um dos meus servos, esse não ficará sem recompensa? Eu fico imaginando, dar um copo com água é uma coisa simples, é ou não é? Se alguém fizer isso por um servo de Deus, ele já vai ter galardão. Eu fico imaginando as pessoas que você visita, que você ora por elas, que você sabe que ela está doente, e você às vezes até incomoda ela, vamos orar junto. Você já conversou com o pastor? Não. Então vamos falar para o pastor para ele orar junto com a gente. O seu galardão quando você traz alguém para a igreja, quando você tem aquela condição de ter o seu cônjuge, ou filho, ou alguém da família, e toda quarta-feira você vem plantar sementes por eles. Você vem se ajoelhar aqui. Você vem colocar diante de Deus os nomes, as causas, as situações, dizer, Deus, eu quero a mudança na vida dele. Seu galardão é grande. Não pense que esse trabalho que você está fazendo é em vão, não. Tem recompensa. Eu sempre vejo pessoas aqui orando, e com o tempo a gente começa a ver o familiar do lado. Aconteceu muito isso, eu já estou aqui há 12 anos, sempre comento isso. Eu vi pessoas aqui chegarem sozinhas. E hoje a pessoa está ali, aí tem um familiar do lado, aí tem um outro que também se converteu, tem aquele outro que ainda não tomou a decisão, mas já está vindo. Já são sementes que foram plantadas e ela vai colher aquilo que ela está plantando. E quem não planta, irmãos? Você acha que vai acontecer alguma coisa? Infelizmente não. Vamos voltar lá? Voltemos lá. Não é inútil servir a Deus. Para eles era. Porque eles estavam olhando para a direção errada. Pessoas que vivem um relacionamento com Deus ficam olhando para outro tipo de relacionamento. É tipo o cidadão que é casado com a mulher e fica olhando para os outros. É que o casamento dele lá é que é bom. O bom é o seu. Aquilo que você está vivendo. Os outros você só sabe o que está ali na aparência, né? Na aparência das fotos. Os bastidores você não conhece. Tem gente que mostra um perfil legal. Quando você olha para a prática, quando você conhece a história, você se entristece. Olha só, Malaquias 3:16 agora. Vamos aprofundar aqui. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse detalhe. Prestasse bastante atenção nesse detalhe aqui que nós vamos tratar agora. Naquela continuação, Deus começou a falar. Depois que ele tratou desse assunto, que eles estavam olhando para o outro lado, olhando para os homens ímpios e querendo e dizendo que eles não tinham punição, então não adiantava ele servir porque ele servia e estava passando por lutas, tinha dificuldade, inútil era servir. Aí Deus começa a mostrar para eles. Diz o seguinte, olha, então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ele vai dar menção aqui para nós, acerca de um memorial, que é um memorial que existe, está diante dele. Eu acredito o seguinte, o memorial é um lugar para ser lembrado, né? Quando se fala, o nome do fulano de tal está no memorial tal. É para que aquela pessoa seja lembrada. Deus está dizendo que o nosso nome pode ser colocado em um memorial que está diante dele. Se nós tivermos esse bom relacionamento com ele, o nosso nome vai estar no seu memorial, onde ninguém pode apagar esse memorial. Todas as vezes que nós precisarmos, ele vai lembrar da gente. Aí vem aquela seguinte pergunta, no dia da minha calamidade, parece que Deus se esqueceu de mim? Aí vem a pergunta, será que Deus se esqueceu mesmo? Ou é o meu nome que não está nesse memorial? Existem os dois lados. É nisso que a gente tem que pensar. Porque não é só orar, Deus abençoa. Se o meu relacionamento não estiver bom, não dá para ouvir. Ele não ouve.
Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e o nosso Pai. Ele não consegue ouvir. Se tem coisa que precisa ser resolvida, Ele não vai ouvir. Ele fala aqui, então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com seu companheiro. Quer dizer, ele chega para as pessoas e ele começa a chamar a atenção das pessoas para esse compromisso também. Ele vê o seu companheiro lá caído, ele estende a mão e ajuda, intercede, orienta, acompanha. Ele faz isso pelas pessoas. Não sei você, irmão, mas o sofrimento das pessoas não lhe incomoda? Quem tem um bom relacionamento com Deus, que ele vê as pessoas sofrendo, ele se incomoda com aquele tipo de problema. Ele sente um pouquinho a dor do seu companheiro. Eu acredito que Deus espera esse tipo de comportamento da nossa parte. Ele espera que eu perceba a necessidade de alguém, a fraqueza de alguém, e de alguma forma eu possa colaborar para que aquela pessoa esteja também com Deus. É fato. Ninguém tem a obrigação de querer carregar ninguém nas costas. Mas como cristãos, como servo de Deus que nós somos hoje, para que o nosso nome esteja escrito nesse memorial, temos essa intimidade com Deus a ponto de ajudar o nosso próximo? Porque Jesus resumiu no Novo Testamento os mandamentos. Todos os mandamentos que existem, ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o segundo mandamento? O próximo como a si mesmo. Ele fala de amar o próximo, é você lembrar de alguém. Você saber que aquela pessoa não está bem, você poder interceder por ela. Poder procurar saber como que está. Se você não puder fazer muita coisa, então você faz o básico. Se você ligar e você fizer uma oração, você já ajudou muito. Ele está dizendo que tem um memorial. Quem não tem relacionamento com Deus não faz isso, nem se preocupa com isso. Quer saber de nada. Já tem os meus problemas. Vou preocupar com dos outros para quê? Se todo mundo pensar assim, com esse tipo de egoísmo, você acha que vai dar onde? Né? Se nós formos egoístas a ponto de pensar dessa forma, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Claro que todo mundo é compromissado, todo mundo tem N situações para resolver, mas se a gente não demandar tempo até para olhar para os nossos companheiros, as pessoas, poder estender as mãos para eles. Tem gente, irmão, que não sabe nem como é que está o familiar. Você tem noção do que é isso? A mãe está morrendo, ele não sabe nem que ela está morrendo, só recebe a notícia depois que morreu. Esse daí, o relacionamento com Deus está longe. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo. E principalmente esse bem próximo, né? Falando de mãe, falando de pai. O ser mais próximo que nós deveríamos ter. É claro, depois que casa se torna o cônjuge. Mas ele não deve ser esquecido, deve ser sempre lembrado. Quando ele fala deixará pai e mãe, ele fala não vai morar no mesmo lugar. Amém? Quem vai casar aí pode procurar seu canto. Não mora no mesmo lugar não, senão você vai ter problema. Deixa ele lá no cantinho dele, mas vá visitar sempre. Ajuda se for o caso. Ora se ele não é crente. Tenta incentivar ele a mudar de vida se ele não quer mudar. E ora, porque Deus vai fazer a obra. Diga graças a Deus. Aí fica aquela pergunta, será que o nome está escrito no memorial? Porque existe 2 bênçãos aqui. Primeiro ele fala lá, o nome está escrito diante dele para os que temem o Senhor. Aí vem a bênção aqui no versículo de número 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-eis como um homem, poupa o seu filho e o serve. Eu falei de 2 bênçãos. A primeira é que nós seremos tesouro particular de Deus. Quando se fala de tesouro particular, ele fala que tesouro é uma coisa cara, né? É uma coisa que você guarda dentro de um baú. Tanto é que tesouro você não guarda em qualquer lugar. Um tesouro você guarda onde? Dentro de um baú. E aquilo é lacrado. Eu estava dando uma olhada, estudando um pouquinho sobre isso. Estava vendo, o tesouro se guarda onde? O tesouro não se coloca em qualquer lugar. Um tesouro se guarda dentro de um baú. E é lacrado. Porque é uma coisa que não pode ser entregue assim para todo mundo. Veja que Deus está dizendo que nós seremos esse tesouro dele particular. Foi por isso que na continuação ele diz, poupa-los-ei como um homem, poupa a seu filho que o serve. Eu acredito que todo pai, se for o caso de dar qualquer coisa em lugar do seu filho, ele dá. Ele dá aquele negócio em lugar do seu filho, ele dá qualquer coisa em lugar do seu filho, mas o seu filho, o que ele faz com ele? Ele poupa. E a promessa de Deus para a gente é essa hoje.
Ele nos guarda como tesouro particular, que não pode ser colocado em qualquer lugar. Você vai estar sempre guardado por Ele. Tesouro guardado no baú, onde Deus nos guarda, as 7 chaves, protege, livra. E Ele poupa a nossa vida. Ele vai poupar de enfermidade, diga glória a Deus. Ele vai poupar de alguns sofrimentos. Ele vai poupar de algumas pelejas. Eu me lembro do povo de Israel, quando eles serviram a Deus, deixaram de lado as idolatrias e serviam ao Senhor, Deus dava para ele tempos de paz, onde as guerras que anteriormente eram frequentes, agora já cessavam. Já não vinham com tanta frequência. E quando vinha, o líder do povo, no caso o líder espiritual do povo, se levantava. O rei, quando temia Deus, tomava a decisão de colocar o povo ali para servir. E naquele momento os inimigos vinham, caíam por terra, não tinha força para se levantar. Porque Deus poupava. É isso que a gente tem que entender. Tem coisas que Deus vai nos poupar. Se nosso relacionamento, se o relacionamento com Ele estiver bom, Ele poupa. Agora, se Deus está no céu e eu estou muito aquém dEle, eu não tenho nada para oferecer a Ele, você pode esquecer que infelizmente não vai ter nada não. Deus é bem realista conosco, Ele não mente para ninguém. E a gente, na condição de pregador, transmite o recado da mesma forma. Não, eu quero que você fique nessa igreja. Você fica, mas você tenha compromisso com Deus. Por quê? Porque se não tiver, não tem recompensa. Aí não adianta dizer, é inútil, passei não sei quantos anos na igreja. É inútil porque não tinha esse compromisso. Se tem compromisso, não tem nada inútil não. Tem recompensa. Tem recompensa. Quem diz que é inútil está escarnecendo de Deus. Ele está plantando, ele vai colher. Para a gente terminar essa parte, vai ir para a parte final. 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença está aí. Deus poupa, Deus guarda. Eu gosto de ouvir testemunho de livramento. Eu gosto de ouvir. A gente sempre dá oportunidade para as pessoas testemunharem na igreja. Mas tem gente que a vida toda dela é problema. Ela resolve um problema hoje, amanhã é outro. Eu fico perguntando, meu Deus, mas onde que... Será que essa pessoa é tão assim, melhor do que Jesus, para ter mais perseguição do que ele? Né? Eu não entendo. Era para ter tempo onde a nossa vida ia descansar dessas guerras. Por que será que ela não descansa? Por que será que o tempo todo eu sou persuadido, eu sou tentado? Será que não tem um momento assim que Deus vai cuidar de mim e me poupar? Aí a gente vê a diferença entre aquele que serve para o que não serve. Aquele que realmente tem aliança com Deus para aquele que não tem. Tem pessoas aí, irmãos, bênção de Deus. Deus guarda. Muita coisa que era para ter acontecido não acontece. E tem pessoas que do nada, aconteceu algo, morreu. E gente que já era para estar morta há muito tempo por conta dos problemas que tem e por conta da medicina que já tinha dito, não tem mais jeito, vai embora. Porque ela está ligada com Deus, Deus vai poupando, os anos vão passando e a pessoa está viva. E tem gente que estava boazinha da Silva, do nada, morreu. Por que será que Deus não poupa algumas pessoas? Serviço. O serviço. O serviço não existe. E nós não temos desculpa para isso não. Vamos para o Evangelho de Lucas para terminar. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Olha só. Tem um cidadão que já estava bem velhinho já. Ele e a patroa dele. O pastor pregou disso aqui na vigília. Quem esteve aqui na vigília? Algumas pessoas. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler. Diz assim a palavra. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos, guarde bem isso aqui, justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade.
E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhes disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o espírito e a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar um povo bem disposto. Eu li esses 12 versículos aqui de forma ininterrupta, para você entender que esse Zacarias, a Bíblia fala aqui que ele era um sacerdote, um profeta de Deus, e ele já tinha uma idade avançada. Quando a Bíblia fala de idade avançada, é bem provável que ele seja já da terceira idade. Terceira idade para a gente hoje é 60 anos, né? Naquela época era mais. Eu acredito que seja até mais a idade dele. Não se sabe o exato aqui. Só diz que ele tinha idade avançada. Ele e a esposa. E ela, além de ter uma idade avançada, ela era estéril. Por isso que durante a sua vida mais de uma mulher mais nova, ela não gerou filho. Então, ele estava ali, né, naquele momento em que ele teve a oportunidade de oferecer sacrifícios. Existiam lá diante de Deus, né, os sacerdotes, e eram muitos sacerdotes. Não eram poucas, não. Eram muitas pessoas que estavam ao serviço de Deus. Eles faziam sorteios. Existiam grupos, né? Semanalmente tinha um grupo de sacerdotes que ficava responsável pelo altar, para oferecer sacrifício diante de Deus para o povo. O povo ficava lá fora orando, e eles entravam no altar, no Santo do Santo, e eles oravam a Deus pela causa do povo. E nesse dia, ele foi sorteado para esse ofício. Entrou. Eu imagino que ele se ajoelha lá, diante da arca da presença de Deus. Naquela época era uma arca que representava. Entrou ali no santuário de Deus e começou a orar pelo povo. Enquanto ele estava ali queimando as ofertas do povo, apresentando as causas do povo a Deus, Deus se lembra dele e envia o anjo. Lembra do que nós falamos agora há pouco? Deus tem um memorial. Deus tem um memorial diante dele. E esse memorial é para aqueles que o servem. Zacarias, já na idade bem avançada, ele poderia pensar: eu fui sorteado, mas deixa por mais novo, que eu já estou ficando velho. Deixa o mais novo ir oferecer sacrifício. Deixa eu ficar aqui no meu canto. Deixa eu ficar só jubilando. Ele foi lá servir. Glória a Deus. Foi lá servir. E foi nessa hora que Deus enviou um anjo. O anjo começa a falar com ele. Ele teme quando ele vê o anjo. E aí ele teme, tenta se render ali ao anjo. O anjo fala: não temas. A tua oração foi ouvida. A tua esposa vai gerar um filho. Esse filho vai converter muita gente de Israel a Deus. Vai converter o coração das pessoas que estavam revoltadas, os pais aos filhos, os filhos aos pais. E vai preparar um povo bem disposto para Deus. Ele prepararia o caminho para Jesus. E ele recebe aquela honra, aquela oportunidade de ser abençoado, de gerar aquele que prepararia o caminho para o Messias, enquanto ele estava servindo. Por isso que eu falei agora há pouco. Na hora que nós precisarmos, Deus vai responder as nossas orações. Deus vai responder as nossas súplicas. Tem um memorial diante dele. Eu estou servindo com intensidade. Eu não estou dizendo que é inútil vir aos cultos. Eu não estou dizendo que é inútil o tempo que eu passei na igreja. O tempo que eu dediquei de oração. O tempo que eu fui visitar alguém. O tempo que o pastor marcou um propósito e eu participei daqueles dias todos ininterruptos. Tudo isso está diante do memorial. Você serviu, você plantou. Na hora que você precisar, Deus vai te dar a colheita. Me fez lembrar agora de Jó. Jó estava leproso, numa situação bem complexa, bem difícil. E no momento em que ele orava pelos seus amigos que o acusavam, os mesmos amigos que estavam acusando ele,
Jó fez alguma coisa de errado para ele estar cometendo, para estar passando por isso. Pecou contra Deus para estar leproso do alto da cabeça à planta dos pés, que ele está nu mostrando suas vergonhas. Os seus amigos o acusaram, ele fez alguma coisa, Deus está condenando ele. Mas ele dizia, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele achava que o bem e o mal vinha de Deus, né? Até o momento em que ele entra para diante de Deus e ele ora pelos seus amigos. Enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus visitou ele e deu a ele a cura e deu a ele a oportunidade de restituição em dobro. Ele tinha seus 12 filhos, seus 10 filhos que ele havia perdido, pois Deus deu mais 10 filhos para ele com a mesma mulher. A mesma que disse, amaldiçoa teu Deus e morre. A mesma pessoa. Enquanto ele estava servindo, orando pelos seus amigos, Deus olha o memorial, Jó. Tentado, passou por tudo isso, mas não se esqueceu de mim. O tempo todo lembrando de mim e nunca falou nada contra mim. Nunca disse, é inútil eu ter servido a Deus e agora eu estou leproso. Agora eu perdi meus filhos, perdi minha prosperidade. Em nenhum momento Jó levanta a voz para falar que era inútil. O tempo todo mantendo a mesma integridade. O tempo todo mantendo a mesma postura. E a recompensa foi cura da lepra, restituição. Deus deu mais 10 filhos para ele. Os outros eram beberrões, porque ele passava todos os dias, ele ficava fazendo sacrifício pelos filhos. Porque ele pensava, se eles cometerem algum erro, beberam que se embriagaram, aí eu tenho que fazer sacrifício por Deus, por intermédio, para Deus ter misericórdia deles. Pois eles morreram, Deus deu 10 novos para ele, que provavelmente não ia dar a mesma dor de cabeça que os outros deu. Não que Deus vai fazer isso, tá? Mas estou dando um exemplo. Foi o caso do Jó. Aconteceu aquela situação, eles morreram. E depois, ainda restituiu a ele a prosperidade em dobro. No final da vida dele dizia, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te viram. Agora eu conheço Ele de fato e de verdade. Eu tenho um relacionamento com Ele. Meu relacionamento era superficial. Agora o meu relacionamento é profundo. Eu tenho intimidade. Eu conheci Ele e Ele me conhece. E era sobre isso que eu queria tratar hoje. Eu tenho a plena certeza. Se o nosso relacionamento com Deus ele for bom, você pode ficar seguro. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, você não é atingido. Muita coisa acontece à sua volta. E você continua intacto. Tesouro particular. Tesouro particular de Deus. Poupado no dia da adversidade. Mas isso é para quem serve. Quem o serviço está on. Os chains estão on. Os serviços estão on. E quem está off? Me desculpe o termo, mas quem está off está lascado. Felizmente. Não tem para onde correr. Você olha as pessoas por aí afora vivendo uma vida devassa, sem compromisso nenhum com Deus, você olha, meu Deus. Pessoas às vezes tão inteligente, mas ao mesmo tempo tão tola. Que desperdício. Poderia estar usando essa inteligência para servir a Deus. Está usando para servir ao Satanás. Você entende a gravidade? Por isso que nós precisamos abrir o coração para se relacionar com Deus e quando tiver oportunidade, não deixar de plantar semente na vida das pessoas. Porque se nós continuarmos plantando, nós vamos colher. Principalmente no da nossa casa. Amém? Não pode aplaudir a Jesus por isso? Bem forte? Glória a Deus. Fica de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Eu acredito que você entendeu o recado hoje. Amém, irmãos? Você entendeu, sim ou não? Fique com ele no seu coração. Transmita para quem precisa. É importante. Feche os olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra.